eu sei que tem alguns pretendentes aí à adoção, então contar rápido a nossa experiência. Acho que vocês deram 20 minutos, mas de repente, se alguém tiver algum questionamento aí também, acho que é legal perguntar, então a gente resume. Porque, assim, com o tempo, a gente vai aprender que cada história é única, cada história de adoção ela é única. Cada dia é único. Mesmo depois que você adote, a nossa experiência é única. Então, a busca de cada um também é única, porque a forma que vai chegar vai ser diferente para cada um, né? Então, a gente fala muito no curso sobre idealização de filho, né? E às vezes até qual a ideia que a gente faz de pai. Então, essa semana eu falei para Maria, eu não sou um pai perfeito, eu sou um pai possível, né? E eu também não quero que ela seja uma filha perfeita, ela é uma filha possível, assim como é a nossa história. Então, eu vejo que a nossa história, faz 4 anos que a Maria está com a gente, ela falou assim, não vai chorar, né, Maria? Daí eu falei, então tá, vou falar que eu achei essa menina aí e trouxe para casa. E pronto. Mas faz 4 anos, nós esperamos mais de 2 anos, essa espera. Na verdade, foi mais, quase 4. A gente decidiu... a Maria sabe que a gente nunca tinha pensado na possibilidade de ter filhos, né? Mas daí, de um dia a gente viu um programa de televisão e a gente estava no prédio, a gente morava num prédio, a gente estava na piscina e tinha umas crianças brincando com os pais. E daí a gente voltou para casa e ligamos a TV, tinha um programa sobre adoção. E quando a gente viu, a gente estava chorando, né? E daí um olhou para o outro, né? E eu lembro até hoje, falei, tá, e aí? Daí os dois chorando, a gente falou, você tem certeza? Temos. Então, acho que é uma coisa que você não pode ter dúvida, sabe? Eu tenho que ter certeza. Não dá para ter 5% de dúvida, você tem que ter 100% de desejo, de certeza, né? Então, quem sabe era um desejo já que a gente tinha, só que estava escondido. E daí a gente, no outro dia, nós já fomos para o fórum para saber como é que era. Acho que em 2 dias já estava com a documentação pronta e o desejo era não fazer esse curso de 6 meses. A gente queria pular essa parte, porque tinha lugar que era mais rápido o negócio. No final de semana. No final de semana, fui atrás, foi negado, porque tinha que fazer aqui na cidade, né? E daí a gente fez o curso, e daí é claro que aí se trabalha muito com a expectativa, a gente trabalha a questão da ansiedade, porque a gente acha que é mais rápido do que uma gestação de 9 meses. E pode ser mais demorado. Dependendo das suas escolhas, pode durar 9 anos essa gestação, né? Para alguns. Então, a gente sabia o perfil, mais ou menos o perfil, porque a gente estava proposto a 2 crianças até 6 anos. Mas quando a gente foi para um evento, por isso que eu de cada um tem sua forma, às vezes a gente esperava um assistente social ligar para a gente não foi assim. A gente foi para um evento... Em Joinville. Em Joinville. Essa é a parte interessante, porque até a Lenita estava lá, o Luciano, o Jordano, a Del, né? E tinha várias salas de palestra. E nós entramos numa sala, sentados, daí eu tinha feito amizade com uma pessoa na frente, ela olhou para trás e falou, olha, eles querem adotar 2 crianças, né? Daí a menina que estava na minha frente olhou e falou, é mesmo? Eu falei, ela falou, de onde vocês são, tal? E falou, qual o perfil? Eu falei, até 6 anos. Ela falou, eu tenho uma menina, mas ela já vai fazer 8. Tá bom. Daí ela pegou o celular dela e mostrou a foto da Maria Helena. Daí, ó. Daí a gente já perdeu e aí que a gente foi perceber que a gente estava na sala, na palestra errada. Mas na sala certa. Né? Então, a partir dali a gente já perdeu o rumo da palestra. A gente ficou bem perdido, assim, né? A única coisa que vinha na cabeça era a foto da Maria naquele momento. Foi. E daí, na segunda-feira, eu já liguei, daí ela falou, mas eu estou vendo aqui que o perfil, ainda tem 4 pessoas, porque existe uma fila, né, gente? Tem 4 pessoas, né, para Maria Helena e tem um casal. Daí a Maria Helena, né, foi visitada. Então, tem coisas que não adianta a gente falar, a Maria Helena não sabe. Claro que ela sabia, 8 anos de idade, né? E daí a gente descobriu que tinha um casal, a gente ficou esperando,
E esse casal se aproximou da Maria Helena, né? Porque é uma aproximação, demora 30 dias o processo, se aproximaram, daí a gente já tinha perdido as esperanças, né? Mas lá no fundo não tinha perdido, não. E daí o casal se aproximou e depois de 30 dias a Maria Helena foi para casa deles. Mas só que em 3 dias ela foi devolvida. E daí no mesmo dia ligaram para a gente para avisar isso. Ah, mas tem mais gente. Daí não. Falei, não, daí é palhaçada, né? E daí a gente entrou com o processo para poder ir lá e a gente visitou a Maria Helena no abrigo que ela estava. E ela não quis olhar para nossa cara, tá? Ela foi bem difícil. Foi, Maria? Mas tinha uma menininha que subiu em cima de mim, né? Então, não quis falar, depois a gente voltou outra vez, também não queria falar. Quando ficou sabendo que a gente ia adotar, daí se assustou de vez. A gente questionou se era porque eram 2 homens, ela não é, entendeu? E chegou um ponto que eu falei, ela não gosta da gente, né? E ela hoje fala assim que ela não via, ela queria logo vir embora com a gente, mas estava, né, dando de difícil, né, Maria? Né? Então, mas isso nunca aconteceu. O que ela falou, tinha medo que vocês iam me devolver, então é um medo que vem, né? Mas daí, tipo, depois de tanto questionamento que ela viu, falou, devolver para onde, Maria Helena? Você foi feita pra gente. Não tem para onde devolver, amor, né? Então, uma dúvida que você vai ter sempre que estar reforçando. Nunca mais ela falou disso, entendeu? Porque não tem para onde devolver. Como é? Né? Então, assim... não vou falar dessa parte. Então, assim... é a história dela. Daí falam assim... Daí teve um dia que... Foi engraçado que quando o psicólogo foi entrevistar a gente, falaram assim... Vocês pensam em falar para ela que ela é adotiva? Eu falei, mas como é que nós não vamos falar? Entendeu? Porque como é que ia fazer, né? Eu falei, não tem como esconder. Então, assim, daí, o começo, gente, é difícil. Mas não é o começo de uma semana. É longo. Mas teste em cima de teste. É de teste em cima de teste para a pessoa... Não adianta você falar que ama, ela vai ter dúvidas, entendeu? Então, é muita prova de amor que eles exigem isso. Mas, independente da idade, isso vai acontecer. Se você pegar um bebê, às vezes as pessoas se iludem, achando que vão pegar um bebê, vão moldar do jeito que quer, vai fazer o que você quer. Não é verdade isso. O bebê vai crescer, entendeu? Vai ter a sua personalidade, o seu jeito, vai ser adolescente, pré-adolescente, né? Mas, assim, é um aprendizado diário, até hoje. E como toda história de toda família, tem momentos de alegria, de amor, de tristeza, de raiva, de tudo. Então, eu vejo que não nasce uma criança, nascem os pais também, né? Que a gente nunca foi pai, né? Então, aprender a lidar com tudo isso é muito bom. E por mais que quem está no processo leia, escute depoimentos, a sua história vai ser única. E daí é difícil chorar. Se falar assim, pai, para mim, é uma das coisas que mais me definem, entendeu? Porque é muito forte, Então, assim, quem puder vivenciar, experienciar isso, assim, não tem preço, entendeu? Não ter expectativa sobre o que a pessoa vai ser, expectativa de retorno, você entendeu? E a vida, é assim, a vida que não é perfeita, você entendeu? Não é um conto de fadas, não é um romance, é a vida real, é uma relação, e que a gente vive, assim, intensamente, né? Intensamente. E quando a gente fala, assim, de pais adotivos, eu falo, quantos filhos hoje com pais presentes não estão órfãos, entendeu? Quantos filhos não foram adotados por celulares, por tablets, por programinhas de computador, por televisão? Então, acho que é um desafio hoje ser pai presente, né? E a gente se dedica muito para isso acontecer. Então, é bom. E cada dia eu tenho mais certeza, assim, o Geninho pulou cerca lá pelo meio oeste, gente. Porque não pode, assim, se fosse biológica,
ela não seria tão parecida quanto ela é com o Geninho. É demais, é assustador. Tá? A personalidade, tudo. Só a forma física, porque daqui a faltam uns 2 ou 3 centímetros ela passa dele. Mas já. já vai crescer. Maria, quer falar alguma coisa? Fala. Falar do que você tinha medo? Não. Nada? Tá tudo bem? Uhum. É? Então tá. E assim, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? A gente fez um resumo de 4 anos, são tantas emoções, né? Tantas coisas que a gente vai aprendendo, mas se quiser fazer pergunta pra gente... Geninho, tem uma pergunta já aqui. Oi. Da Ju Martins. Ela diz assim, a história de vocês é linda demais. Eu vi vocês em 2018 e ela cresceu muito, está linda. E aí ela faz uma pergunta. Qual foi o momento que vocês sentiram que o vínculo de vocês estava consolidado? No dia da foto. Quando eu vi a foto dela. Foi. Um dia chorou. Eu não tive dúvidas. Tanto que quando a assistente social perguntou assim, porque você tem o histórico da criança, tudo. Eu falei, olha, eu quero ouvir a história dela, mas nada vai fazer eu desistir. Entendeu? Eu tenho que ter respeito à história da criança. Então, eu não tive dúvidas, nenhuma dúvida. Então, claro que foi um desejo. Agora, o vínculo é com o tempo que a gente vai tendo. Até a mãe que tem um filho biológico, quando nasce, é um desconhecido para ela, nunca viu aquela criatura, ao passo de ter mãe que olha para a criança e fala assim, eu não amo, eu não sinto amor por ele. Por quê? Criatura, filho. Eu não sinto amor, porque o amor, o vínculo, é o tempo que faz isso, entendeu? Então, eu não tinha dúvidas que tinha algo, mas que vai fortalecendo, isso é a cada dia é mais forte, né? E assim, no começo, a gente ouviu, você não é meu pai, eu te odeio, né? E sempre respondi para ela, eu sou seu pai e eu te amo de qualquer jeito. Eu sou seu pai e eu te amo até o fim, né? Então, o vínculo a gente vai construindo, Ju. Diariamente. A gente ainda está em construção. Geninho, conta pra gente um pouquinho sobre o momento que vocês contaram para Maria Helena, enfim, sobre a história de vocês, sobre toda essa constituição familiar que vocês fizeram, e que agora essa era a família dela. Você sabe que tem coisas, eu penso assim, que, primeiro, a gente nunca deu muita explicação que eram 2 homens, porque a criança não tem esse julgamento é do adulto, sabe? Talvez na cabeça, na fantasia, fala, eu quero ter uma mãe, quero ter um pai. Mas a pergunta, a primeira vez que ela disse que não quer. Agora não adianta, né? Então, ela não quer, né? Então, agora o problema vai ser... Não, eu não sei, falam muito mal de sogra, né? O marido dela não vai ter sogra. Quem disse que eu vou ter marido? Ah, vai. Não sei, né? Olha lá. Fica quieta. Daí, assim, a primeira vez que eu perguntei, é problema que a gente saiu para ir para um hotel com ela? Falei assim, é problema que nós somos 2 homens? Não, não é problema. Entendeu? Então, ela nunca teve esse tipo de preconceito, né? Ela que disse, nunca teve... Então, não existe esse preconceito. Então, daí no começo, a primeira visita, a terceira visita, nós levamos as cachorras, nós levamos a minha irmã, para ela entender que ela teria uma família. E que essa família tinha mais pessoas envolvidas. Daí, fala... Não. Ela disse que o dia que eu levei a cachorra, daí a gente ficou num hotel e minha irmã ficou num outro apartamento. E a gente ficou no apartamento. E chegou a noite, ela começou a chorar. Daí eu falei assim, o que foi? Daí ela fazia assim, eu quero ir com a outra. Com a outra era a tia dela. Eu falei, mas assim, não é a outra.
que vai te adotar, somos nós que vamos adotar, nós vamos ser responsáveis por você. Não dá para... Ela pegou na mão da minha irmã, chamou de mãe, eu falei, não, ela não é tua mãe, entendeu? Então, assim, as coisas vão acontecendo para a criança entender que ela está sendo acolhida por um grupo, aceita por um grupo. Eu acho uma coisa que é muito importante, e que eu já vi vários relatos assim, ó, chega a criança na tua casa e fala, não mexe nisso, não mexe naquilo. Falei, Maria Helena, você pode mexer em tudo aqui. Tudo que tem aqui agora é nosso. A casa é sua, a casa é nossa. A Maria Helena, até hoje, 4 anos, ela quebrou um copo em casa, só. Entendeu? Então, ela tem que ter essa ideia de pertencimento. Ela faz parte desse grupo. Esse acolhimento, eu acho que ele é muito importante. Entendeu? Vou fazer uma pergunta. Você lembra quando ela tinha que apresentar um trabalho na escola sobre a história dela? E você ficou emocionada? Ah, eu lembro. Foi bem interessante aquele trabalho que você fez. Foi. Porque assim, ó, vocês vão ter o desafio que as escolas... Claro, as escolas são preparadas para a maioria, né? Então, pedem registro de fotografia quando ela era criança, quando a mãe estava grávida, não faz parte. E tem coisa que não adianta a gente ficar inventando historinha, sabe? Você tem que falar, não é a tua história. Eu acho que a gente aceitar a nossa história é a melhor coisa, e não tem nada de errado que cada um é diferente. E a Maria, como não tinha fotos, eu pedi para ela recortar, fazer vários recortes de figuras, e daí a gente foi montando. Então, ela colocou assim, de que quando ela era criança, ela falava e eu escrevia. A minha mãe me cuidou até onde ela pôde. Daí ele escreveu. E essa parte? Ela falou, existe uma parte da minha história que eu não quero me lembrar mais. E daí ela disse que ela se colocou como uma princesinha num castelo, né? E desenhou um castelo, e que 2 príncipes foram buscá-la. Entende? E daí ela começou fazendo a cartolina com fotos de tudo que ela viveu. Então, assim, a gente estimular a criança a contar a história dela. Como é que é a história dela? Como é que ela vai entender? E que tem um passado. E a gente não pode ignorar esse passado. Né? Até lembra que assim, faça de uma forma lúdica, que ela cria uma história lúdica. E foi ficou lindo aquilo. A gente tem guardado até hoje esse material. Como vocês conheceram a foto, ela, quando a gente conheceu a Maria. Ficou roxo. Eu vou acompanhar do lado dela, tá, gente? É uma coisa impressionante. Tem uma aqui. Ah, aqui, ó. Meu Deus. Aqui. Olha aqui. Pequenininha. Que linda. Agora levanta. Quer me humilhar, né, Maria Helena? Levanta, fica do lado aí do pai, fica, Maria Helena, só para ver. Aqui. Cansava aqui. Olha lá, levanta. Tá bom. Olha o tamanho dele. É um sapato de salto para você, né, Geninho? Olha aqui, ó. Entalou. Eu conhecendo vocês pela primeira vez. A Deolinda e a Lenita. Ai, nossa agarrada nela, né, Del? Então, que linda. Aqui é um tablet que meu pai deu, só tem que comprar emprestado. Só contar a história dela, aqui. Tem uma que você tá no colo do pai Duda. Tem que ela tá no colo, não cabe mais no colo. Tem o negócio da regressão, que eu não acreditava, né? História da banheirinha. A gente entrou numa loja aqui em Balneário Camboriú e a Maria olhava para uma banheira e falava, olha, o que é? Eu quero. E ela falava, eu quero, né? Com quase 8 anos. E falava com vozinha de criança. Olha aqui. Ela no colo. Olha lá, mostra. E daí, eu quero. Eu falei, quer o que, Maria Helena? Aqui. No colo. Né? É o que, Maria Helena? A banheira. Eu falei, mas para quê?
porque eu quero tomar banho de banheira. Se a gente não tivesse feito o curso, a gente ia falar, que absurdo, para com isso, você já é grande, olha o seu tamanho. Mas não. Nós levamos a Maria Helena à banheira e a gente dava banho nela na banheira como um bebê. Entendeu? E ela tinha reações como um bebê, de fazer assim na água. E aquilo, ela fazia. Ela pegava a minha camisa, esticava e punha a cabeça aqui debaixo, porque ela queria ter a sensação de recuperar aquele tempo que ela tinha perdido, entendeu? Ela queria escrever uma história real com a gente, né? Então, isso é graças ao... eu não posso falar porque eu emociono. Ao apoio que a gente teve, a esse entendimento, entendeu? Do que estava acontecendo. O que está acontecendo? Eu falei, meu Deus, ela vai regredir. Daqui a pouco a menina fazendo cocô nas calças. Tem uns que fazem, né? Mas depois pensar, volta e quando é que vai voltar, meu Deus do céu? Não, elas voltam até os 4 anos, depois voltam depois de 3 meses para a idade normal, né? Mas colinho ela quer se deixar todo dia, né, Maria? Sofá, sentar no sofá, ela se joga no colo. É bem assim. Então, tem vários, tudo que vocês ouvem falar, não é lenda, viu? Acontece. Mas viver é diferente. Lininho, eu queria ter uma pergunta aqui, e a gente já conhece há bastante tempo a história de vocês, e você sempre fala disso, da coisa de não ter dúvida, né? Uhum. E aí, quando a gente olha a história de vocês adotar uma menina, né, de 8 anos, como não ter dúvida na hora de escolher o perfil? Assim, vocês tinham dúvida, não tinham, sabiam que era esse o perfil que queriam? Porque, como tem muito pretendente assistindo, né, essa é uma dúvida grande das pessoas, né, na dúvida da adoção tardia, sabe, de uma criança maior. Enfim, queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa certeza. Eu acho assim, primeiro, não é uma mercadoria que vai vir do jeito que você pedir, sabe? Eu quero assim. Não. Eu acho que ali é muito bom esse perfil para aproximar a sua realidade da realidade da criança. Por exemplo, muito legal pessoas que falam, não, para mim pode ter até uma deficiência mental, entendeu? Mas sabendo que você vai ter que ter muito empenho, você vai ter que ter uma dedicação muito maior. Eu não teria nenhum problema se eu não trabalhasse, se eu tivesse tempo para cuidar o tempo todo, entendeu? Então, eu acho que ali serve um bebê, 2 bebês. Não, a gente nunca pensou em bebê, porque a gente sabe que a função de um bebê, eu vejo amigas minhas que têm bebê, 1 mês, 2 meses, então eu acho que isso aproxima da sua realidade, sabe? Então ela te dá uma ideia próxima do perfil, do que você quer viver. Agora, dizer assim, olha, são 6 anos, o sexo é legal, de repente, com a afinidade que você tem, a gente tem essa possibilidade de escolha. Para nós podia ser um casal ou 2 meninas, você entendeu? Né? Nunca pensamos em 2 meninos, sabe? Acho que se aparecessem 3, sabe? Não teria problema. Mas a gente tem uma ideia de aproximação, tipo, qual é o meu desejo? Mas não vai pensar que vem tudo certinho, porque ali não é assim, né? Não se vê assim que a Maria falou, né? Maria, daí a gente ia ter que pensar muito, né? Porque depois que a Maria veio, a gente voltou no fórum, nós falamos, nós queremos, né? A Deolinda, sabe, acompanhou, vamos entrar no processo para mais 2, mas daí a gente viu que a Maria valia por 3, e daí a gente falou assim, não, pelo amor de Deus, nós não vamos dar conta. Tá bom, assim. Tá bom, assim. E daí no começo ela queria. Hoje, você quer irmão, Maria? Não quer. Ela não quer. Gente, eu já sou um homem aposentado, 53 anos, já não dou conta. Não, mas assim, tipo, eu até pensaria, mas... Assim, quando vem minha prima aqui, é assim, eu quase mato ela. Bem dizer, muito ciumenta, muito possessiva, entendeu? Então... Teve um dia que veio uma amiguinha da minha escola, chamou meu pai de pai. Mas eu virei um bicho. Foi. A menina, sem querer, me chamou de pai. Ela chamou a menina e falou assim, eu vou te dizer uma coisa.
nunca mais sai essa palavra da sua boca para o meu pai. Eu nunca mais chamei ela para vir aqui em casa. Entendeu? Então, assim, hoje eu acho que seria problema colocar mais uma. Ela é muito possessiva, Maria Helena, né? Mas antes a gente queria, né? Eu admiro, meu Deus, se eu fosse mais jovem, talvez eu queria uns 4 filhos, assim, eu acho que completa a vida da gente, né? Lenita teve quantos? 7? 4 filhos. Tá sem voz. 4. 4 filhos. 4 filhos, é verdade. Meu pai teve 5. Enche a casa, gente, mas eu vou ter neto, então, daí... Não vai ter, não. Vai ter neto só adotivo. Só adotivo, mas vai ser neto, ela disse que quer adotar, entendeu? Então, é isso. Que legal. Mas o perfil é muito relativo, porque a gente diz o aproximado, né? Mas não entra nessa exigência. Respeito quem quer beber, vai esperar mais, porque não é uma fábrica de bebê, né? E dizer que se a preocupação é porque vou mudar a personalidade, vai nada. Quando a pessoa né? Mais ou menos a minha idade, tem que esperar até uma tal de idade para no final deixar ela na rua. É verdade. Então, para a gente ter uma última fala aqui, que tem a ver com o tema da nossa live hoje, que é sobre a importância de contar e valorizar a história dos filhos, né? Você já respondeu algumas coisas sobre como lida isso com a história da Maria Helena. A gente queria saber, assim, ela pergunta sobre a história dela, vocês falam sobre a história dela, como é que é lidar com a história ou com o passado? Fala, Maria. Pode falar, Maria. O que você fala? Eu falo para eles. Fala. Não, ele sempre dá É difícil para a mãe dela. Assim, que quer para eu falar, mas o passado é dela. Primeiro, tem algumas coisas na vida que a gente não precisa lembrar, né? Então, por exemplo, eu vou ficar lembrando que eu caí de bicicleta quando eu tinha 7 anos e furei minha perna. Para quê? Aquilo me doeu muito, doeu bastante, né? Então, por que eu vou ficar lembrando todo dia que eu caí de bicicleta e furei a minha perna? Então, eu sei que faz parte da minha história e tá tudo bem. Tem uma parte da história que eu falo para a Maria Helena que é dela só, que faz parte da privacidade dela, da história dela, entendeu? E que ninguém precisa saber, porque é dela, tem coisa que é minha, assim como cada um, né? Agora, eu acho que as boas coisas da vida precisam ter mais importância nisso. Um exemplo, a gente não tem religião, e no começo a Maria falava muito do passado, e a gente precisava deixar ela falar muito do passado, e deixava. Só que daí a gente falou, Maria, e o que você ganhou? O que você perdeu, você já conta, né? Que perdeu os irmãos, tinha 2 irmãos, que perdeu a bichinho, que perdeu isso. E o que você ganhou? Daí ela parou, falou, eu ganhei uma família. O que mais você ganhou? Então, hoje, todos os dias, antes de qualquer refeição, que sempre que a gente vai comer em casa, a gente arruma uma mesa, a gente fala, a gente agradece. Então, a gente agradece pelas coisas que ficaram, pelas coisas que a gente ganhou, né? Ontem a gente assistiu um filme que é O Menino que Descobriu o Vento. Fala sobre isso. Ai, que lindo. Isso mesmo. Então, assim, então a gente fala sobre as coisas que ficam, né? Então, a gente mostra, às vezes, a Maria Helena acha que a vida dela era a pior vida do mundo, né? E a gente procura mostrar que existem outras formas de se viver. O ano passado, a gente foi para a África, né? E a gente levou a Maria Helena em algumas tribos que, eles não têm água, não têm luz, eles só tomam leite, carne e sangue. E a gente tem fotos dela com crianças na tribo que eles não tinham com que brincar, era a boneca sem cabeça, né? E daí a gente não precisa dizer nada. Então a gente mostra para ela que cada um tem sua história, sabe? E que na vida o sofrimento é diferente, né? E que ela tem a história dela. Então, a Maria chegou muito consciente assim de toda a história dela.
Então, tem muita coisa que eu acho que por ela mesma ela não quer mais tocar no assunto e falar. Então, tem coisa, mas tem que precisar colocar para fora, sabe? Então, sempre que ela pode, a gente fala, mas cada dia fala menos. Cada dia você vai tendo outras coisas. Você vê, ela vai fazer 12, então ela viveu 4 com a gente. Mas ela viveu 8 sem a gente. E 8 anos que são muito importantes na formação da personalidade de qualquer pessoa, né? Que é a infância, que a pessoa começa a se entender como ser humano, que ela sente a dores fortíssimas, né? Mas a gente aprende que esquecer, não. Agora, o amor pode fazer doer menos. O amor pode fazer doer menos, né? Vai doer. A vida dói algumas coisas. E aí tem que falar que está tudo bem. É isso aí. Né? Não vou ficar fantasiando. Esquece disso. Esquecer o quê, né? Que legal. Geninho, Duda, Maria Helena, muita gratidão por vocês estarem aqui conosco, né? Quero agradecer a fala, quero agradecer a todo o apoio, né, que vocês dão para a gente, né? Geninho já foi nosso presidente, então, assim, muita gratidão mesmo. Pode ter certeza de que tudo que vocês fizeram para o Anjos da Vida, né, a gente aprendeu e está levando para a nossa história também. Queria deixar a palavra livre, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, para a gente passar a palavra para o César e para a Patrícia. Legal. Eu era brigão aí no Anjos da Vida, gente, olha só. Causava, tinha fogo nas reuniões. A Cláudia disse assim, culpa sua. Eu sou presidente, culpa sua. Mas quem que é o Vidal? O Vidal eu não conheço. Ele tá, o Vidal, legal, que bom. Mas eu sempre que posso, estou presente, né? A gente está presente no Anjos da Vida. Nós somos realmente muito gratos pelo pessoal do Anjos da Vida. A gente está à disposição, às vezes tem gente que me liga, tem família, geralmente está com problema com o filho, liga para a gente conversa, explica a situação, a gente compartilha isso, e é muito bom estar presente dessa forma, né? Saí do Anjos da Vida pelo tanto de atividade que eu tinha, mas agora eu tinha 5 empresas, né? 2 já não tenho, já estou com 3, estou realmente me livrando de algumas coisas, né? Aposentado. Aposentado agora. Mas estou começando a me ocupar com outras coisas, né? E o Anjos da Vida é uma parte importante da nossa vida, da nossa história, né? Que não tem como esquecer. A gente aprendeu muito, então essa experiência faz a gente... Faz parte da construção da nossa família. Faz parte da construção da nossa família, é verdade. E a gente está vocês da nossa. Sempre à disposição de vocês. Ó, Vidal, já tô com umas ideias aí para o negócio da... a Cláudia me vê como garoto do patrocínio, porque tudo... Eu que levei essa ideia de patrocínio, de recursos. Tá vendo? Nós estamos com uma vaquinha online, inclusive, depois a Cláudia vai ligar para ti. Eu sei, mas nós podemos fazer também, sabe o quê? Um trabalho do pessoal que está fazendo delivery, fazer uma rede de restaurantes que, quando a pessoa pede delivery nessa época de pandemia, 10% doado para o Anjo da Vida. Oba! Porque não acaba nada, mas a gente pode fazer o delivery Anjos, ou seja, associar 10 restaurantes aí e falar, olha, nós queríamos um apoio, a gente vai divulgar vocês nas redes sociais, de que todo prato que for pedido... Vocês podem doar 5% para o Anjo da Vida, e eu acho que se torna simpático para quem vai fazer o pedido saber que está ajudando alguém. Eu não vi ninguém fazendo isso ainda. Maravilha, Geninho, ótima ideia. Geninho, a gente vai se conhecer, ter oportunidade ainda de se conhecer pessoalmente, né? Certo. Vou falar muito bem de vocês ali, né? Da tua curta, porém, muito boa gestão, intensa gestão. E eu já estava nos planos de bater um papo contigo até assumir a presidência. Eu vou fazer contato contigo, pode deixar. Tá bom. Obrigado pela história. Pronto, já se encontraram. Coisa boa e coisa linda. Geninho, Duda, Maria Helena, um aplauso para vocês. Muito obrigado. Amamos vocês. Agora nós a história também da Patrícia, que a gente acompanhou ali de perto, né? Na mesma época, né, Patrícia?
Isso, então eu já passo a palavra lá para o César e para a Patrícia, para Onde ela contar tá um pouquinho com a dessa calminha? história. Alma que Olá! Então, a gente participou do mesmo grupo, né? Do Geninho, do Duda, da Cláudia, né? Não sei se tem mais alguém aí que eu não estou conseguindo ver todo mundo. E a gente acabou passando pela gestação junto, né? Praticamente foi... O nosso foi em torno de 5 meses, 6 meses. Eu acho que o do Geninho um pouquinho mais, né, Geninho? Foi. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, Sim, e um pouquinho da nossa história... A nossa história é um pouquinho diferente, né? Foi uma adoção tardia também, né? Mas foi com separação de irmãos, né? Então, a gente, depois de ter terminado o curso lá, o curso ele trouxe muita clareza do que a gente queria, né? Primeiro, do que a gente imaginava que a gente queria, e durante o percurso todo do curso, até o final, até um pouquinho depois, a gente teve que mudar, né? Várias situações. Então, a gente chegou lá imaginando que a gente queria neném pequeno, recém-nascido, etc., né? E daí, durante o curso lá, foi quebrando várias crenças, né? Primeiro, principalmente para a questão, assim, da demora da adoção, demoraria talvez até 8, 9 anos, a gente não estava querendo esperar tanto tempo assim. Nós podíamos ter filhos, a gente não foi uma questão que a gente não podia ter filhos, a gente optou mesmo pela adoção. Então a gente não tinha nenhuma questão assim que envolvia que não podia ter, ou que a parte não conseguia engravidar, coisa parecida. E foi quebrando várias coisas no curso. O curso foi muito bom, por quê? Porque trouxe muita clareza das dificuldades, né? Que é o processo da ansiedade, a gente achar que termina o curso e vai vir muito rápido, já vai adotar, enfim, até questões legais, questões médicas, questões psicológicas, então todo um preparativo para o grande dia, né? Então, logo depois que a gente se formou, a documentação nossa estava pronta praticamente, a gente só fez a conclusão do curso e colocou no fórum, e daí, logo depois, a gente começou com algumas dúvidas, né? Então, a gente já mudou a idade, né? A idade de recém-nascido já foi para 3, 4 anos, depois a gente já foi aumentando um pouquinho mais, daí depois a gente já estava querendo 2, né? Tipo, por quê? Tipo, vamos imaginar, a gente vai ter o primeiro filho, mas depois a gente queria ter um segundo filho, né? Então, quem sabe a gente já podia resolver tudo de uma vez só, né? Então, lá dentro do curso também a gente percebeu que era possível, que não era um bicho de 7 cabeças, que daria certo também 2, que a gente teria todo o apoio, né, do Anjo da Vida, enfim, de tudo que poderia acontecer. E daí a gente decidiu praticamente em junho de 2016, que a gente mudaria para 2 crianças e mudaria para até 7, 8 anos. 6 anos. 6 anos, né? 6 anos. Daí a Paty conversou comigo um dia, tal, assim. Falei, acho que até é legal. No outro dia, acho que abriu fora, ela estava lá na porta já para mudar. Daí, logo depois que mudou, a gente ficou na mesma expectativa. Tipo, né, a gente não sabia qual era o momento, tinha ansiedade, mas também a gente ficou bem tranquilo quanto à ansiedade. Daí a gente resolveu começar a fazer o quartinho. Já que vai vir 2, a gente, vamos mudar o quarto, vamos fazer uma reforma no quarto. E daí, a gente começou a fazer a reforma no quarto, o marceneiro veio, colocou o quarto, nem terminou direito, daqui a pouco era um feriado, né? Era um feriado, dia de balneário. 21 de julho, né? Eu estava no aniversário do vô, né? aniversário do vô. Daí, a gente teve uma ligação lá onde que a Paty trabalha, e a Paty não pôde atender. Daí a Paty saiu de lá, chegou em casa, e tipo, também não me contou mais tarde, falou, alguém lá do fórum ligou. Falei, bom, mas se foi alguém do fórum, alguma coisa aconteceu. Daí a Paty, não, mas eles iam ligar no celular, ou coisa parecida. Falei, não, mas se é do fórum, tá, só que era um feriado, né? Putz, a gente teve que esperar o... Não, a Deolinda me mandou um WhatsApp. Mandou depois, né? Mandou. Daí falou, tem que vir aqui que eu tenho uma novidade para vocês e tal. Daí tá, vamos lá, né? Ansiedade a 1000, né? Daí a gente chegou lá na segunda-feira, na sexta-feira. Segunda-feira a gente foi pra Tijuca. Na sexta-feira, chegamos lá e tinha uma moça esperando, tinha uma moça conversando com a Deolinda. Daí a gente, Deolinda, a gente, né? Entra, não sei o que, conhece aqui a Silvana. A Silvana é a outra a postulante, né? Eu falei, mas como assim? Não, porque são irmãos. Eu falei, meu Deus, são irmãos? São 4 irmãos. E a gente, meu Deus, então tá, né? Como é que funciona isso, né?
como é que funciona isso, né? Não, pois é, tinha um outro casal na fila, daí eles não deu certo, então nós éramos um terceiro da fila. E a Silvana, ela tinha engravidado. A segunda, né? A Silvana era a primeira da fila e tal, daí a gente conheceu a Silvana, já foi empatia no primeiro momento, parecia coisa que a gente se conhecia há muito tempo, e foi muito, muito legal, assim. Daí a ansiedade, né? Como é que funciona, como não funciona, tá? Não, segunda-feira vamos lá falar com a juíza, daí ela lá em Tijucas, daí a gente foi lá, conversou com a juíza, era a Joana, uma querida, daí, então e como é que funciona pra gente, né, conhecer as crianças? Qual é o momento que a gente vai conhecer? Não, então vocês vão sair daqui na segunda-feira, vão lá na Casa Lara, e vocês podem ficar lá, dar uma olhadinha e tal, mostrar as fotos, né? Daí, legal, fomos lá, mesmo, aquela emoção, né? A gente não sabia nem o que fazer direito, tinha muita gente. Chega na Casa Lara, eles pulam em você, né? Tinha mais de 20 crianças. Pulam. É você que vai me levar, é você que vai me levar, é você que vai me levar. E daí nós eu e o César tinha que ir para as duas, que foi a juíza que encaminhou, e a Silvana, o Maurício não estava, o Maurício estava nas Olimpíadas, tinha que ir para o Fábio e para a Sofia. A Sofia era neném, né? De berço. Tenta se aproximar mais delas, né? Só que o Fábio grudou em mim. Nele. E daí foi muito rápido, porque dessa aproximação na segunda-feira, sexta-feira, 5 horas da tarde, a gente já foi pegar eles. De segunda a gente conheceu e sexta eles já estavam aqui em casa. Sexta-feira, 5 horas da tarde, a gente foi lá, pegou, veio, a gente nem sabia para onde ir, se ia comprar roupa, não se sabia, ia levar não tinha nada. O quarto tá ficando pronto, aí beleza. Daí ali mudou a nossa vida, né? Então, de uma vida de solteiro, com uma certa liberdade e tal, para uma sexta-feira às 7 horas da noite, a gente tinha duas filhas, uma de 6 e uma de 4, a gente não sabia o que fazer direito, mas tinha o apoio da família, né? E quase 5 já, né? A Ana tá precisando. A Ana quase 6, A Ana fazia aniversário na outra semana. Na semana. E no caso delas, o que aconteceu? Elas viveram isso, né? Então, já chegaram próximo, 6 ou 5 anos, não tem como apagar. Como o Janinho falou, né? Não tem como não falar, né? Elas já sabem, elas viveram isso, então não tem como não apagar. Outra questão é o desafio dos outros 2 irmãos também, né? Então, o outro casal também aqui de Balneário, então tinha que ficar perto, a gente se encontra todo mês, um pouco mais frequente era no começo, agora um pouco mais espaçado, porque fazem 4 anos já, né? Então, querendo ou não, cada um vai criando seus vínculos, suas amizades, né? Mas o grande desafio como eu falei, elas mudaram a nossa vida, não foi a gente que mudou a vida delas, pode ter certeza disso. Então, hoje, com certeza, eu e a Paty, assim, como casal, a gente é um casal muito mais feliz, a gente tem vários objetivos agora em família, foi meio que um pé na bunda, assim, né, pra gente se autodesenvolver, pra gente buscar coisas novas, a gente sair da zona de conforto, isso foi uma transformação muito grande, assim, para todo mundo. E para elas, assim, a gente percebe, elas não falam muito do passado, né, praticamente nada. Quase nada. Quando estão com os irmãos, tem um pouco mais de lembrança, elas se dão muito bem com os irmãos, é uma coisa incrível, assim, a conexão deles, o cuidado deles. A Ana é a mais velha das meninas, né, ela tem um cuidado bem maior, assim, de preocupação, de perguntar isso, perguntar aquilo. Se estão comendo. Estão na escola, está passando de ano. Né, Nia? E a questão de... A gente conversa bem pouco, realmente, sobre o passado, mas elas têm toda a liberdade de perguntar, de se tiver qualquer dúvida, de qualquer coisa que tenha acontecido com elas, toda a liberdade possível, mas é uma coisa que a gente não fica batendo isso muito, não, porque é a vida que segue, né, é uma nova vida, são novos valores, novos princípios, uma nova educação, é tudo novo, né? A gente sabe que teve uma criação da personalidade lá no começo. No começo, para nós, também foi uma questão desafiadora, assim, de ter as rédeas na mão, porque era muita liberdade, não tinha nada de disciplina, não existia rotina, estudo também é uma coisa que não existia. Enfim, mas é um dia a dia, né? A gente criando uma rotina, criando uma disciplina, educando mesmo, né? E a gente sente, assim, que elas têm
tem vários, muito mais momentos assim de felicidade, de alegria, do que de um momento ruim, assim. Claro, de vez em quando aparecem os medos, né, que é uma defesa, de vez em quando aparece um pouco de raiva, de vez em quando aparece muita insegurança, né, mas faz parte da história delas, né, faz parte do que elas viveram, não tem como apagar o passado, né, como eu falo, né, tem que honrar, né, tem que honrar bastante, senão talvez elas não estariam aqui também. Então tem muita coisa aí que a gente está aprendendo ainda, que a gente vai aprender ainda, né, ninguém é perfeito, mas por aí. A Paty quiser falar um pouco, tô falando muito. Tu já falou tudo! Não, uma coisa que foi diferente, a gente conheceu elas na segunda, a gente teve 2 encontros, na segunda e na terça, e na sexta elas já estavam lá em casa. Essa aqui é a primeira foto que a gente tirou. Foi o dia que a gente foi lá conhecer elas, que a gente tirou elas lá do Casalar e a gente não tinha onde ir junto, foi comer uma coxinha lá na padaria. Daqui tem umas fotos bem legais delas, ó, já nas primeiras semanas de princesas, bem pequenininha, que saudade que dá. Crescendo muito rápido, né? Aqui também tem o Dia das Mães, que foi o primeiro Dia das Mães da Paty. Esse aqui, Cacá, o que é? Esse aqui são os irmãos. Os irmãos, os 4. O Fábio, a Sofia pequenininha. Bem pequenininha. A Ana e a Cacá, que são as do meio, né? Até por uma questão ali na parte jurídica tem que ser assim, né? A primeira da fila fica com quem a juíza decide, né? Mais o que, Cacá? Tem essa. Tem essas daqui também. E tem essa no Oktober. E na Oktober. No primeiro Oktober delas. Bem lindas, nossa, bem felizes. Eu não tô com roupa de Oktober. Então dá, não. Deus ali. Mas e daí as pessoas falavam, meu Deus, foi muito rápido. Mas foi bom. Porque não tem, o que é e era o que era para ser, entendeu? Assim, não tem tempo de pensar. Eu estava ali para isso e vamos. Então, diferente do Geninho, que ele teve a visitação, o nosso foi um pouco diferente. O nosso foi... conhece na segunda, pega na sexta. Então, foi bem rápido mesmo. O nosso caso não teve aproximação, teve só conhecer. Eu acho que a questão lá do local lá já estava um pouco crítico para todas as crianças lá. Então, acho que ficou até um pouco mais fácil de ser um processo um pouco mais rápido, assim. E é muito incrível, porque, olha, a Ana é a minha cara, meu jeito. A Cacá é a cópia da Patrícia. Personalidade e tal. São coisas que a gente não consegue explicar, né? São coisas que parece que era para ser mesmo. E depois a gente foi descobrir que elas nasceram aqui em Balneário Camboriú. E a gente mora aqui na 3.100, aqui no Ruth Cardoso. Bem pertinho da gente. Bem pertinho. Nasceram em Balneário. As 2. Acho que não. Que legal. Nossa, como o tempo passa, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre... Vocês não tinham... o perfil era aberto, assim, para que aceitavam irmãos, nessa faixa etária que veio? Não lembro. Não, era bem aberto, sim. A gente aceitava irmãos, sim. Quando a gente mudou um mês antes de acontecer... Um mês antes. A gente, se eu não me engano, foi até 7, 8 anos e aceitava irmãos. Isso. Daí que acabou ficando mais fácil, né? Porque... Ampliou o leque, né? Ampliou o leque, né? E tem muita gente, a gente percebe através de pesquisa, etc., que não é o perfil que eles querem, né? De crianças, né? Então, quem estiver aí na fila, estiver ouvindo aí, que quiser acelerar um pouquinho mais... Pega mais... maiores, né? Pode, né? Até mudou o nome agora, acho que é uma adoção necessária, se não me engano, né? Nossa, uma beleza. Isso. Olha que coroa que tem, gente. E eu sempre falo assim, tem uma pergunta. A ficha que caiu quando a gente mudou para 2 crianças ou 2 irmãos é que, poxa, se a gente vai ter um filho, e depois a gente vai querer ter outro filho, né? Então, passar por 2 processos diferentes, tem que fazer o curso de novo, tem que fazer a parte jurídica de novo. Tudo. Já aproveita, né? Se tiver com essa mentalidade de ter 2, né? Ou 3. Ou 3.
Então, vocês vivem uma história que talvez muito pouco se tem escrito sobre isso, né? Que é ser uma família que tem dois filhos e uma outra família que tem outros 2 filhos que são irmãos, né? Cara, isso é coisa linda de se ver, mas é muito diferente, né? Queria que vocês falassem dessa vivência, assim, como é que ser pai, né, dessas 2 meninas e sabendo que vocês também têm outros 2 filhos que estão numa outra família porque são irmãos delas, sabe? É muito fantástico isso, né? Só nos dias de hoje mesmo e só por adoção que a gente consegue esse brilhantismo dessa vivência. Queria que vocês falassem um pouco disso para a gente. Então, no dia que a gente foi sair com eles, a turma lá da Casa Lar, eles estavam tudo em curso e não tinha ninguém, não tinha psicólogo, não tinha ninguém. E a gente que teve que falar para eles que eles seriam adotados e que eles iriam, os irmãos, as meninas vinham para mim e o Fábio e a Sofia iam para a Silvana e para o Maurício. Eu falei, meu Deus, como é que nós vamos falar isso, né? Aí pedimos uma coxinha, né? Ó, a Ana e a Cacá, elas vão ficar comigo e com o César, e você, e Fábio e a Sofia vão ficar com a tia Silvana e com o tio Maurício, tá bom? Tá bom. Aí a gente olhou assim, tá bom? Tá bom, né? Foi assim, né? Eu falei, meu Deus do céu. Então tá bom, né? Então tá bom. Tá resolvido. Tá resolvido. Tem alguma pergunta? Não. Vamos? Eu falei, não, mas calma, ainda não dá. Sexta-feira eu venho te buscar, mas ainda não dá. E foi assim. Então foi do nosso jeito, não sei se a gente fez certo ou não, mas e essa questão de a gente viver como se fosse 2 famílias é muito legal também. Porque assim, existe um cuidado do lado de lá com a gente e da gente com eles também, né? Não só com os irmãos, mas com o Maurício e com a Silvana também. Então a gente sempre está em contato. Agora, essa questão online aí também ajudou bastante a conectar também, mas a gente sempre está junto em festa, aniversário, em passear na praia, enfim, a gente tem que dar essa atenção também, e elas adoram, tá? Tanto de um lado quanto de outro. Quando se vê, assim, é lindo de ver. É lindo. Não existe briga, existe cuidado, existe amor, mas assim, não é uma coisa que, tipo, que elas peçam todos os dias. Não dói, sabe? Não dói. Elas entenderam. Elas entenderam, elas aceitaram. Eles lá também. Né? Então, talvez para outras famílias pode ser um pouco mais complicado, né? Até as biológicas, mas eu não vejo nada complicado aqui. Não. Elas entenderam bem e foi explicado. O Fábio e a Sofia estão com uma família muito legal e vocês também. E quando dá, a gente se encontra. E é isso aí. Elas entenderam, eles também. Né? No tanto que a gente se vê, sempre quando dá, a gente se vê. Mas, assim, é bem independente cada família, assim, né? Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua educação. Isso é uma coisa que não dá para... Não dá para influenciar, né? Influenciar. Então, nós estamos agora com a 22ª turma, né? Vocês eram da 12ª, se eu não me engano. E aí a gente está na 22ª e eles perguntam sobre... o César falou de que o curso quebra crenças e traz clareza, né? Então, como aproveitar o curso melhor, assim? Vocês se ouviram? Eu acho que o curso que ficou um período ali sem conseguir entender. Mas assim, o curso, o que acontece? Então, primeiro tem que participar. Luciano, primeiro tem que participar em todas as aulas, né? Tem que realmente vivenciar aquilo ali. Tem que... eu vou te falar, no começo a gente achou assim, putz, que saco. 6 meses, toda semana tem que ir. Mas para que isso? Mas não
sei o quê, tal. A gente chegou bem assim, né? Mas depois, com o envolvimento do curso, a gente vai entendendo que... Precisa, todo mundo precisa passar por esse período. É como se fosse um período de gestação, né? Até o curso e o pós-curso também. Porque quando você adota, você precisa do auxílio das meninas aí, né? Foi muito importante o pós. Foi muito importante o pós, porque até daí eu levei para elas, para Lenita, tudo, foi feito todo o processo, tudo certinho, né? Acompanhamento, eu acho que ajudou muito, sabe? Então, o curso, eu achava que a gente acha que tá preparada. Vem, tu toma uma aqui. Será que eu vou dar conta? Né? Mas dá conta, sim. Dá um sustinho, mas dá conta, sim. Mas eu acho que o legal do curso também é que tem muita gente que vai imaginando uma forma, né? Eu acredito que deve ter gente que desiste no meio do caminho, mas é muito necessário esse apoio, né? Porque até para tu entender todos os aspectos, né, que envolve, né? Você ficar realmente preparado para que seja da melhor maneira possível lá na frente. Você não pode ter dúvida de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quer falar uma coisa, Ninha? Não? Quer falar, Gagá? Gente, quero agradecer aqui em nome do Anjos da Vida, né, essa família linda, né, gratidão por terem compartilhado conosco essa história. O César foi nosso vice-presidente, então, agradecendo imensamente. E fiquem conosco, agora eu vou passar, se quiserem fazer alguma consideração final, para a gente passar para a Flávia, fiquem à vontade. Não, eu acho que a consideração é quem está aguardando, continua o café, aguarda. Vai se preparando. Quem tiver com ideia, já estava com uma ideia aí de quem sabe mudar a idade. Isso, vale a pena. Adoção tardia, quem sabe irmãos. Eu acho que é legal também pensar sobre isso a partir de hoje. Vai que dá certo. Dá tudo certo. Que legal. Obrigada, gente. Olha, é impressionante, eu ia perguntar, mas vocês já responderam e depois os nossos psicólogos podem auxiliar, que assim, é impressionante a aparência, né? Como fica parecido fisicamente, né? É uma coisa... Enfim, quero dizer aqui que a gente tem... as pessoas colocaram no chat ali, a Ju coloca... A Ju é da nossa 18ª turma, tá na fila de espera também, ela disse que obrigada, isso dá esperança para a gente. A Grazi, a nossa sempre Grazi, está emocionada aqui com a fala de todos. O Pedro, Pedro é postulante lá de Joinville, ele dá o parabéns para essa família linda. Pensamos que, da mesma forma, a história da criança, ela pertence. E o Pedro e o marido dele estão esperando uma menina e esperam que chegue logo. Patrícia e as meninas, até uma próxima. E agora eu passo a palavra para a Flávia. Obrigada a vocês. Muito bom. Aplausos aí para vocês. Saudade. Obrigadão. Até uma próxima. Continuem conosco. E eu passo já a palavra para a Flávia, que é nossa... Além de ser nossa advogada atualmente, né, ela tem uma família maravilhosa que vai apresentar para nós. Contigo, Flavinha. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Estamos aqui eu, o Jack, o Breno, o Jack está ali no quarto. Tenho ouvido aí as falas todas e também um pouco emocionado, não tem como não estar, até porque a gente está durante toda a semana participando aí das comemorações, na verdade isso começou no final de semana com o ENAPA, né, e aí a gente acaba retomando uma série de lembranças e experiências. Eu quero pegar uma carona aí na fala do César e da esposa, e também, voltando um pouquinho para aquilo que foi dito ontem, eu lembro que um mês antes das crianças chegarem, a gente resolveu abrir um pouco mais o nosso perfil. Nós estávamos há 4 anos na fila, nós éramos os primeiros há 4 anos, então realmente não dá para se trabalhar com essa coisa de que tu é o primeiro ou tu é o segundo, porque
Nos 4 anos, nós sempre fomos os primeiros, já que nós queríamos uma criança negro-mestiça. E aí já tinham se completado 4 anos, não chegavam, a gente tinha deixado em aberto a hipótese de ser irmãos, porque daí a gente teria um menorzinho para poder passar pela experiência de fraldas, de noite sem dormir, e um maior de 3 anos, e o nosso pensamento era no sentido de que se a gente tentava engravidar via fertilização, e se chegamos a colocar 4 óvulos, vejam só, 4 óvulos, então a gente poderia abrir para irmãos, para 2, e aí ter um pouquinho maior, outro menor, assim a gente teria as 2 experiências. E, enfim, não chegava, e aí 1 mês antes, eu lembro que uma amiga chegou para mim e disse o seguinte, que quando a gente coloca a condição para o universo não entrega aquilo que tem que ser feito. E que ela achava que eu devia tirar o quesito corpo, porque eu estava querendo botar muita condição. E, enfim, a gente tirou o quesito corpo, e aí 1 mês depois telefonaram para a gente, falando dos meninos, e eu lembro até que a psicóloga, na verdade, ela ligou para o Jack, não ligou para mim, e ela disse uma coisa que eu não sei se está correto ou não, e a gente nem tem que pensar nisso, mas eu lembro que ela me disse que o mais velho, ele era mais claro, mas ele tinha alma negra, e ela quis dizer alma negra porque era uma pessoa extremamente festeira, como de fato é o Breno, ele é extremamente festeiro, é muito da música, é muito do samba, e que o outro era mais pretinho, né? Mas, enfim, claro, não tinha diferença nenhuma, né? Não tem nada nesse sentido. Eu também lembro que um pouquinho antes, eu e Jack, a gente chegou à conclusão de que precisávamos trocar a geladeira, e eu pensava o seguinte, como é que vão chegar os nossos filhos se a geladeira é pequena? Então, são coisas... A que me deixou mais emocionada foi que no dia em que telefonaram à tarde para o Jack, eu passei na esquina da casa de um casal de amigos que tinham tido gêmeos há 2 meses, os gêmeos tinham 2 meses, e aí quando eu passei pela esquina da casa do Márcio e da Joyce, eu pensei que Deus bem que podia mandar 2 de uma vez, porque aí a gente já resolvia todos os problemas, que podia acontecer o mesmo que tinha acontecido com o Márcio e a Joyce. Isso foi 10 da manhã, e ali pelas 2h30, 3 horas da tarde, ligaram para o Jack, e o Jack daí pediu para ligarem para mim, e ligaram de São José, dizendo que tinham 2 meninos com as características ali do nosso perfil. A gente foi, então, isso foi numa terça, na quarta de manhã a gente foi a São José. Eu lembro que na quarta de manhã, quando a gente foi a São José, a mesma amiga que 1 mês atrás tinha dito para tirar as características, ela estava numa missa, ali com o Papa, então eu mandei a mensagem para ela, sério, Elisa estava com o Papa, e ela estava na missa, então no fim ela também ficou muito emocionada. E daí a gente foi para o abrigo, conheceu os meninos às 9 da manhã, levamos ao shopping, chegou no shopping, o Breno queria uma coxinha, o Jack, o pai não queria dar coxinha, o Breno tinha só 2 anos e 4 meses, né? Enfim, ganhou a coxinha, devolvemos ao meio-dia para poder ir ao fórum. E ao levar o Breno e o Jacques para o fórum, o Breno teve o seu primeiro grande embate com o pai, e até hoje os dois... agora acho que na quarentena que eles estão se ajustando bem aí. Mas, enfim, fomos ao fórum à tarde, deixamos as crianças no abrigo, e aí a gente voltou para Balneário, para que retornasse 2 dias depois a São José novamente. Mas aí, às 5 da tarde, a gente resolveu voltar para São José, no mesmo dia, pegamos as crianças, trouxemos para casa, e também não teve estágio de convivência. 1 semana depois, eu tinha perdido 8 quilos, porque daí estavam os 2 aqui, então chegamos com as crianças, fomos direto para o Angelone, compramos fralda, carrinho, um monte de coisa. Enfim, e já se passaram 8 anos. Bom, sobre o que a gente queria falar, sobre o tema da nossa fala propriamente, que é como contar para as crianças, a gente viveu 2 momentos.
Como o Breno tinha 2 anos e 4 meses, o Breno sabia, sempre soube. Então, eu sempre relacionei muito ao Papai Noel, eu lembro que no começo eu dizia para o Breno que ele tinha chego num pacote verde, porque é a cor preferida dele, e que o irmão tinha chegado num pacote vermelho, e que Papai Noel tinha deixado no final na janela. Conforme foram crescendo, essa fala foi mudando, foi sendo adaptada. Então, quando havia uma reclamação de quero ganhar tal presente, tá demorando para chegar para ganhar, eu sempre relembrava, olha, mas eu passei 4 natais esperando vocês chegarem. Às vezes eu chorava porque estava esperando, e enfim, a coisa acontece. Então, sempre teve essa coisa muito lúdica, e durante muito tempo foi essa história de que você vem embrulhado num pacote verde. E aí foi muito engraçado que quando chegou a fala de vamos fazer essa fala sobre como contamos para a criança, eu perguntei para o Breno como é que foi, como é que eu contei para ele, o que ele lembrava, e aí o Breno disse para mim o seguinte, que eu tinha pedido para São José. E a história de São José é que durante muito tempo a gente rezava para São Jorge. Meu marido é no Rio, todo ano a gente vai à igreja de São Jorge, então eu sempre rezava, pedia. E no ano que eles chegaram, umas 2 semanas antes, aconteceu de eu estar com uma pessoa que eu conhecia há muito tempo, e ela me disse, olha, reza para Santa Rita, e reza